E aí, como estamos? 2 semanas atrás, mais ou menos, o Beto da Barra Music fez uma live de analógico versus digital. Infelizmente eu não pude participar, ele até me convidou na live que eu participei com o Márcio Sanches, mas não bati os horários, infelizmente. Só que eu assisti a live e eu quero comentar com vocês alguns pontos que eles debateram lá, não necessariamente na ordem que eles aconteceram, mas eles debateram muita coisa interessante sobre esse assunto e eu queria dizer qual seria a minha opinião se eu tivesse participado da live em cada um desses assuntos. Eu vou deixar o link da live deles na descrição, dá pra você voltar lá e assistir. Tem até uma participação do Roberto Toral que eles colocam os melhores momentos separado no canal da Barra Music. Mas eu recomendo assistir a live inteira porque se esse é um assunto que te interessa, vale a pena ouvir a opinião da galera lá. Primeira coisa que eu penso quando eu vejo esse analógico versus digital é esse versus, né? Esse um ou outro. E pra mim não faz o menor sentido. E curiosamente essa foi a primeira coisa que eles abordaram lá. Nesse começo da live tava só o Betão, o Fernando de Sá e o Felipe Assis. O Betão tava, né, botando aquela pilha tradicional de que tem que ter uma disputa para render ali o debate, mas o Fernando e o Filipão não caíram nessa não e eles concordam, seria a minha opinião também, não existe disputa. Existe o analógico, existe o digital, os dois existem agora em 2020 e a gente vai usar o que for mais conveniente para cada propósito. Isso não tem para onde correr. Dentro desse conceito todo aí de qual usar, de por que usar e tal, entram vários fatores que eles estavam debatendo lá. Como eu já falei, o Roberto Toral participou, o Vandré, meu amigo, participou, e o Alex, que é um apoiador do canal lá da Barra Music, também participou. E, cara, eles concordam basicamente com o que eu penso, que, assim, quando você tá na estrada, cada grama que você conseguir economizar de peso, suas costas vão agradecer muito. Então, você ter um equipamento digital com a qualidade que a gente tem hoje, a gente pode se considerar muito feliz, porque a gente tem essa prerrogativa que a galera de 20, 30 anos atrás não tinha, de poder carregar um equipamento que cabe numa mochila e fazer um show completo. E a gente hoje pode fazer isso. É óbvio que se você está dentro de um estúdio, você vai gravar com toda a estrutura, sua linha de guitarra e com aquele amp específico, você vai escolher o analógico, se você tiver essa possibilidade. Porque são propósitos diferentes. Eu sempre falo aqui no meu canal, você vai fazer uma demo para mostrar pro resto da banda. Bicho, você não vai ligar sua guitarra em casa, microfonar o amp, botar no último volume, quebrar a janela dos vizinhos, para gravar uma demo, para mandar pra sua galera ali, pra galera ouvir, ou pra gravar um vídeo pro Instagram. Não faz nem sentido. O Instagram vai comprimir seu som, o YouTube também. O som que vai pro YouTube não é o som que você gravou. É um preciosismo que eu entendo que os músicos tenham, mas que ele não faz sentido. O equipamento digital resolve isso. É muito mais prático, você grava muito mais rápido, o som tá pronto, você não perde tempo. O tempo que você levaria para montar tudo e tal, para você ter o teu som, nesse tempo você já gravou 3 vídeos. Não compensa isso. O Toral falou de uma coisa importante que é a democratização, e eu queria pegar um pouco esse gancho, porque essa democratização ela aconteceu de uma forma um pouco que não é a forma correta da gente debater o assunto. Porque uma das coisas que a gente usa nessa comparação é sempre o custo-benefício, né? Só que o custo-benefício, e obviamente o Toral estava considerando isso, mas isso não é o caso da maioria. Quando você fala de amplificador ou plugin, por exemplo, o custo-benefício, ele inclui o fato de que você comprou o plugin. Porque se eu roubar um Mesa Bug e levar para minha casa, o meu custo-benefício vai ser sensacional. Então, assim, não faz sentido a gente começar a conversa assim. Óbvio que o plugin tem custo-benefício, um custo-benefício muito melhor em relação a um amplificador. Porém, ele tem um custo. Ele não é só benefício, ele tem um custo. Eu uso plugin, eu uso o Bias aqui, já comentei isso. Tem muita coisa gratuita que você pode usar, que é colocada à disposição pelo fabricante de forma gratuita, que você pode usar e você vai ter qualidade. E você vai conseguir fazer os seus trabalhos ali numa boa. Eu já mostrei aqui em alguns vídeos, mas quanto mais incrementos você quer, mais você vai ter que desembolsar alguma grana. Então o Bias que eu uso, por exemplo, a versão standard é a mais barata delas, mas ele é pago. E ele é pago em dólar. Então assim, ele não é de graça. Óbvio que ele é muito mais barato que comprar um amp. Então, assim, é custo-benefício, eu defendo isso. Isso é uma forma de democratizar o som, de você ter uma coisa barata que você pode ter vários tipos de timbre diferentes para você testar e ver qual se adequa, qual você gosta mais,
Se você é mais do high gain, se você é mais do crunch ali e tal, se você prefere um pedal empurrando num amp ou não, ou prefere um amp com mais ganho, enfim. Tudo isso você consegue trabalhar e testar dentro dos plugins. E, realmente, democratizou. Mas eu acho que muita gente pode ver essa live e entender isso de outra forma. Essa democratização não é porque o negócio é fácil, é de graça ou é meia boca. Não, tem uma empresa trabalhando ali, fabricando aquilo, tem engenheiro por trás ali, dedicando o seu conhecimento, os seus esforços num negócio que vai ser cobrado de você igual o amplificador, só que com outro preço. Só isso. Uma outra coisa que foi dita também pelo Vandré, rola esse debate assim dos multi-efeitos. O Beto falou, por exemplo, que ele é um cara do hardware. Mesmo sendo o som digital, ele precisa ter um pedal ali para ele pisar, para ele trocar o efeito, para ele mexer no volume na mão, porque é uma coisa da tua sensação ali, né? Do teu feeling ali, de você pisar no pedal e aquilo te dá o controle que você quer. Eu venho trabalhando sem hardware há muito tempo aqui nas minhas produções em casa, então eu me acostumei. Óbvio que se eu for fazer uma apresentação ao vivo, uma coisa importante, a segurança do hardware, ela te traz um conforto na hora de tocar, uma preocupação a menos que você tem. Porque eu não vou instalar o BIOS no notebook e levar para fazer um show, porque, sei lá, bicho, pode acabar a bateria, o sistema operacional pode dar ruim. Aquilo não é feito para garantir que você toque 2 horas sem dar nenhum problema. Ele é feito para você usar por 2 horas, óbvio. Mas se ele der pau durante um projeto seu, você salva o projeto, reinicia o computador e tá tudo bem. Se ele der pau no meio de um show, você faz o quê? Então o Beto lá tem muitas recomendações. Ele até mostra lá na live a pedaleira dele da Moore, que é um hardware, é uma pedaleira digital com impulso response sensacional, feito para você usar num show, sacou? É lógico, acidentes acontecem, pode acontecer até com um amp valvulado ele parar do nada. O risco de um amp valvulado parar do nada e de uma pedaleira dessa parar do nada é praticamente o mesmo e é quase zero nos dois casos, se você tomar os devidos cuidados, lógico, se não acabar a luz, por exemplo. E aí o que acontece? Você tem equipamentos e equipamentos. Então, o que eu falei lá no começo, dependendo da sua proposta, do que você vai fazer, você vai poder escolher um hardware, você vai poder falar, não, aqui dá para ir de software, eu não preciso de uma pedaleira para fazer isso. Eu abro o plugin aqui e resolvo. Em outros lugares você vai preferir a pedaleira, em outros lugares você vai preferir o analógico. O Vandré na live comenta que ele fez uma apresentação com a esposa dele no iPad, porque ali permitia, ele tinha a condição para fazer esse experimento. Foi lá, fez, deu super certo. É isso. Agora, eu tenho certeza que o Vandré, numa outra circunstância, num show do Mad Gate, num lugar grande, o iPad não vai ser a escolha dele. Pode continuar sendo digital, mas talvez não seja o iPad, por uma questão de segurança. Você vai dependendo da sua proposta ali. Num outro momento da live, o Toral pergunta, eu não sei se para todo mundo ou para alguém específico, se você pudesse escolher se você só pudesse ter um. A partir de agora, gênio da lâmpada, você pode escolher o que você quiser, mas você vai ter que usar para o resto da sua vida, ou digital ou analógico. A minha escolha seria o digital, porque com o digital eu teria timbre para o resto da minha vida, para qualquer circunstância. Com o analógico não, porque a resposta é depende. Então, qual que você prefere? Para quê? Para eu sair em turnê? O digital. Para eu sair em turnê, mas com uma produção gigantesca e um monte de hold, um monte de gente para dividir o peso e carregar cada um uma coisa e tal, o analógico. Para gravar num estúdio, o analógico. Para gravar na minha casa, o digital. Enfim, depende do que você está fazendo. E aí eu vou entrar em 2 coisas que o Felipe Assis falou. Uma que eu concordo e a outra que eu concordo parcialmente. O Felipe fala que a gente tem que tomar muito cuidado com essa loucura na busca por efeito e por timbre. Porque é uma loucura, realmente. Eu concordo com ele. Você não precisa, para tocar uma música, de 57 amplificadores. Você não precisa ter um ampli diferente para cada música. Você precisa ter o teu som. Aí você, tudo bem, vai ter o teu som limpo, o teu som crunch, tua distorção de solo, como ele dá o exemplo, no meu caso, uma distorção high gain absurda, com uma distorção um pouco diferente para os momentos de solo, uma equalização diferente ou outros efeitos, e um clean, no meu caso,
É o máximo que eu uso. E é isso que eu preciso. Aí a galera começa a ir na loucura de, não, qual pedaleira tem mais efeito? Qual tem mais... Cara, não é isso. É qual que tem o teu som, sacou? E aí eles dão a dica lá. Vai para um estúdio que tenha, que você conheça, que tenha esses amplificadores, os analógicos, senta lá e usa todos. Aluga lá o horário e vai usando tudo. E aí fala, putz, isso aqui eu gostei para som clean. Pô, isso aqui eu gostei para fazer solo. Pô, isso aqui eu gostei para isso. Aí, beleza. O que eu preciso para usar? Beleza, agora de tudo isso que eu gostei, o que eu vou usar de verdade no meu repertório? Ah, vou usar esse. Pô, então vou procurar uma pedaleira que me atenda aqui. Porque senão fica uma insanidade. A outra coisa que o Felipe fala, que é a que eu concordo parcialmente, ele fala que o Impulse Response é o que está revolucionando o mundo da guitarra. Do jeito que alguns guitarristas revolucionaram o mundo da música lá atrás, o Impulse Response está revolucionando agora. Por que eu concordo parcialmente? Porque eu concordo que a tecnologia revoluciona. A gente tem essa tecnologia para revolucionar, mas essa revolução ainda não aconteceu. O que eles prometem, né? O Beto até brinca que nós estamos 87,6% perfeito. Falta ainda um pouquinho para chegar no 100%. Mas o que eles vendem é que quando você clona um amp, você clona um amp. É o som daquele amp. Alguns testes cegos que eu vi, caras bons não souberam diferenciar o amplificador real do clonado, do digital. Ouvidos melhores vão achar muito parecido, mas não igual. Ouvidos piores vão achar perfeito e ouvidos piores ainda não vão nem saber do que a gente está falando. A questão é, a gente continua comprando o Impulse Response para ter o melhor clone do amplificador real lá que a gente gosta. No meu caso poderia ser o Dual Rectifier, poderia ser o Mark V. Legal. Quando é que a Fractal vai botar os engenheiros para trabalharem num timbre high gain deles? Isso é a revolução. Revolução vai ser o dia em que eu falar assim, eu preciso desse timbre de guitarra que só tem no Kemper. Óbvio, você com Fractal vai poder clonar esse timbre. Tudo bem, mas eles desenvolveram, foram aqueles engenheiros que fizeram. Eu não vou ter um amp real que vai me dar aquele timbre. Ou eu compro um digital e clono, ou eu compro o próprio Kemper. Ou o Fractal, ou a Boy GT1000, GT2000, sei lá. A revolução vai ser quando você não tiver mais o real. Eu quero esse timbre e ele não existe no mundo real. Ele não foi fabricado analógico. Ele foi fabricado direto digital e ele é muito bom e eu quero ele no meu set. Isso é revolução. É nessa hora que a gente vai falar, bom, agora a gente mudou o mercado. O cara que gostar daquele timbre, ele não precisa do amplificador de verdade em nenhuma ocasião, porque ele vai querer gravar com aquele timbre no estúdio, e no estúdio ele vai usar o digital, porque o timbre só tem no digital. E no show ele vai usar o digital, e para dar aula ele vai usar o digital. Vai morrer o amplificador analógico valvulado? Lógico que não. Mas para algumas pessoas, esse vai ser o som delas. E para outras pessoas vai continuar sendo os amplificadores antigos, ou os amplificadores que virão, né? As empresas vão continuar lançando amplificador analógico, vão continuar lançando amplificador valvulado, e a gente vai continuar ouvindo e gostando e não gostando. Mas para eu particularmente chamar de revolução, o momento que eu estou aguardando é esse. Eu quero ouvir o timbre do Kemper. E eu poder falar, eu ouvi alguém tocando e falar, putz, isso é um Kemper. Bom, participei aqui da live sem participar. Se você curtiu, dá um like aí, se não gostou pode dar um dislike. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você saber quando eu postar outro vídeo. Espero que eu veja você já no próximo, então até lá.